Flamengo venceu o Bahia, colocou realmente o time do Rogério Ceni no lugar. Flamengo, que teve aí uma dificuldade enorme contra o Bahia no Brasileirão, não teve tanta dificuldade assim contra o Bahia na Copa do Brasil. Foi um jogo pragmático, foi um jogo meio chato até de se assistir, se você for parar para pensar, mas do ponto de vista técnico, o Rogério Ceni tomou um nó do Tite, no ponto de vista técnico, tático, na formação das equipes realmente. Isso porque o Tite não sofreu riscos. O Tite pouco foi aí alvejado pela equipe do Rogério Ceni, que agora soma 14 jogos sem ganhar do Flamengo. Sim, o Rogério Ceni ele não consegue ganhar do Flamengo como treinador. É impossível, isso não acontece. Bom, o Flamengo venceu com um gol de quem? De Arrascaeta. E foi assim uma surpresa muito grande o seu Adenor Bach, o Tite, não ter posto o Gabigol. E isso dá um recado muito grande, tanto para o Gabigol, quanto para a torcida, quanto para o resto do elenco, que o Tite não conta com o Gabigol para nada. Para nada. O Tite não conta com o Gabigol. Quando precisou do jogador, quando tinha a disponibilidade, ele não usa. Ou seja, o Gabigol hoje ele não é reserva do Pedro. Não, o Gabigol hoje ele não é uma opção para o ataque do Flamengo. O Pedro se lesionou, aí sobrou a vaga. O Gabigol teria aí a disputa com o Carlinhos para poder ser o centroavante, já que são só esses dois jogadores que temos de centroavante. E o que o Tite fez? O Tite colocou o Bruno Henrique improvisado. E, por falar em Bruno Henrique, ontem foi uma boa partida. Gostei da partida do Bruno, gostei da partida também do Arrascaeta, dá pra ver que não tá nas melhores condições. Mas ontem os nomes do jogo foram o Gerson e, óbvio, o Léo Ortiz. O Léo Ortiz jogou muita bola. Eu que tinha criticado a escalação do Tite, tinha falado, olha, não colocaria o Léo Ortiz no meio campo, não colocaria o Gerson no ataque, faria o Léo Ortiz de zagueiro e o Gerson no meio campo. Pois, posso falar que eu estava errado. Aqui a gente também sabe admitir quando está errado. O Flamengo ontem fez uma partida muito equilibrada, muito bem estruturada, muito bem pensada contra o Bahia. Conseguiu neutralizar o ataque baiano, conseguiu neutralizar o meio campo e fez com que o jogo parecesse fácil. Então, assim, foi um jogo chato, se parar para pensar, do ponto de vista emocionante, né? Do ponto de vista de cruzamentos, chutes na gol, faltas, né? Chances perdidas. De fato, foi um jogo chato. Por quê? Porque o Flamengo não sofreu risco nenhum. O Flamengo tinha vencido por 1-0 na Fonte Nova, veio aqui e confirmou uma vitória simples de 1-0 sem sofrer riscos. Então parece que foi um jogo chato, mas na verdade foi um jogo muito bem feito pela equipe do Flamengo. E isso nós precisamos aí dizer. O Tite foi bem nesse jogo. Alguns outros ele tinha sido massacrado, como por exemplo contra o Corinthians, mas nesse ele foi bem. E por falar em Corinthians, a gente tem que falar também que o Corinthians passou e vai ser o nosso adversário na semifinal da Copa do Brasil. Para quem tá com medo do Memphis Depay, para quem tá receoso de que o holandês aí faça a diferença para o time alvinegro, assim, o Corinthians não conseguiu inscrever o jogador, tá? Então não dá pro Memphis Depay atuar contra o Flamengo ou na eventual final, não tem como. Mas o Corinthians está tentando aí a substituição de jogadores que estavam inscritos antes pelo Depay. Então não é como se ele fosse inscrever um novo atleta, mas como se ele fosse trocar, dando como desculpa a venda de algum jogador. Então, aparentemente, o que o Corinthians quer fazer com a CBF é falar, ó, eu tenho aqui uma listagem de 30 jogadores já inscrita, só que um deles foi vendido. Então eu quero tirar esse um para eu poder ter mais um, que seria o Depay, né? E isso, nessa teoria do Corinthians, ele não iria ferir o princípio da isonomia e aí não ficaria diferente dos outros clubes. Porque essa foi a resposta da CBF. Corinthians, você não pode escrever ninguém, porque nenhum outro clube foi habilitado a fazer isso. Então seria uma afronta ao princípio da isonomia. E só para finalizar o vídeo, falar sobre o Gabigol realmente, mais especificamente, que o Marcos Braz, meio que na saída ali, ele falou, olha, contextualizando, né, gente? O Marcos Braz aparentemente não vai ser o diretor de futebol da próxima gestão. Mesmo que o Dunst, que é a continuidade do Landim, seja eleito, aparentemente o Braz não vai ficar e o próprio Dunst já confirmou isso. Então, nas palavras do Braz, tá? Que preto no branco, sem mentir, sem nada. O Braz falou, olha, entendo que já tenha sido feita as contratações necessárias, entendo que o meu papel como o dirigente de futebol já foi feito. Agora, aguardar o final da temporada, é óbvio que os processos de renovação eles vão acontecendo na medida certa, eles vão acontecendo com jogadores certos, eles vão acontecendo corretamente. Mas que com o atleta Gabigol, o Gabriel Barbosa, ele acha muito difícil de fazer renovação. Ou seja, o que o Braz está falando? Acabou. Encerrou-se o ciclo do Gabigol. O Gabigol vai com Deus. Vai procurar um novo elenco, vai procurar um novo time. O Tite não conta com ele. A diretoria vê o acerto distante.
houve aquela rusga, aquele problema. Então, eu acho que hoje a gente tem solidez para poder cravar que o Gabigol não deve continuar no Flamengo. Bom, esse é o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha com os teus amigos, aciona o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos e nos vemos nos próximos. Foi!